A arte de fluir, o caminho para a plenitude. Audiolivro. Prólogo. Quando desejamos conversar, é preciso, antes de tudo, ouvir. Quando alguém nos fala, devemos silenciar nossas próprias palavras. É óbvio que toda corrente tem um fluxo. Assim como as ondas do mar, elas devem primeiro vir, até chegar à praia, para em seguida retornarem num refluxo. Então, essa faculdade de ouvir deve ser alcançada, assim como quando caminhamos, temos que observar o caminho aonde passamos, para não cair em qualquer buraco. Ocorre que, nos dias de hoje, estamos sempre com pressa, cheios de pensamentos, na mente agitada, e não prestamos atenção no que os outros falam. Queremos nós mesmos falar, e da briga pelo direito de voz surge uma balbúrdia. Pior, andamos com os nossos celulares na mão e não vemos os outros ao redor e nem sequer a paisagem por qual passamos. Enfim, em nossa ânsia de falar, não conseguimos ouvir. Na nossa pressa em chegar, andamos sem olhar. Do outro lado, o mesmo acontece. Ninguém ouve com atenção os outros e todos querem falar mais e mais ao mesmo tempo, como se estivéssemos numa sala agitada, onde todos os alunos gritam. E o professor, tentando chamar a atenção, procura falar mais alto ainda. Este é o mundo sem nexo aonde vivemos. Se ao menos parássemos por um instante de desejar ter atenção e, dando o primeiro passo, começássemos a ouvir os outros, tudo seria diferente. Se ao menos parássemos com essa pressa sem nexo que nos faz correr sempre em direção ao futuro sem observar as coisas que acontecem, no presente, no aqui e agora, tudo se transformaria. Este é o verdadeiro ponto de mutação. O Fu do I Ching. I Ching é o livro das mutações, é um texto clássico chinês composto de várias camadas sobrepostas ao longo do tempo. O hexagrama Fu é chamado de o retorno ou o ponto de mutação. Dessa forma, ouviríamos não apenas os outros, mas, no fundo, a nós mesmos. Não a nossa mente superficial e agitada, mas aquela parte interior oculta, que só se revela igual reflexo quando observamos com calma e sem ideias preconcebidas as coisas ao redor. Um pensador, com justa razão, disse que quando saímos para fora, viajamos para dentro de nós mesmos. Quando ampliamos o nosso raio de compaixão, tentando compreender as situações e problemas alheios, começamos a ver melhor nossa real situação. Se um apagão ocorresse numa cidade luminosa, imediatamente as pessoas entrariam em pânico, sem energia nem luz em suas casas. Porém, se com paciência esperassem e saíssem para fora, se lembrando do céu noturno, e assim resolvessem parar e olhar para o alto, veriam milhares de estrelas. Veriam essas estrelas muito mais luminosas do que antes, quando as luzes da cidade apagavam todo o seu brilho resplandecente. Certos acontecimentos nos fazem parar e refletir. Grandes mudanças, muitas delas inesperadas. Um ente querido ou um amigo que se vai, a perda de algo a que dávamos valor, ou um ganho improvável, inesperado. Até uma viagem em que nos confrontamos com a imensidão da natureza, seja o mar, sejam as montanhas, não importa. Essas rupturas, positivas ou não, nos fazem enxergar que tudo nessa vida está em movimento, em fluxo. Nada é permanente. O próprio universo, com suas galáxias e estrelas que viajam em velocidades fantásticas, parecem seguir, de forma singela, seu caminho.
Nossa vida é um breve instante diante desta imensidão. Apenas a rápida contemplação dos fatos nesta escala cósmica nos faz ver que nossos problemas e dramas são aparentemente insignificantes. Nesse instante, aprendemos a nos acalmar. Certamente existe uma grande ordem, inteligência, sabedoria ou harmonia, organizando tudo num nível o qual não podemos sequer compreender. Quando paramos de falar e pensar e relaxamos, vemos que o universo é gigantesco e maravilhoso. Podemos notar que nossas grandes preocupações são apenas um pequeno galho diante desta enorme árvore a qual estamos conectados. É um grande rio o universo e somos um pequeno lenho em suas águas. Não seria mais inteligente, em vez de desejar pronunciar palavras, simplesmente ouvíssemos? Não seria mais coerente aprendermos a escutar e observar as grandes correntes de energia e inteligência do universo? Se pudéssemos realmente ouvir, o que aproveitaríamos deste diálogo? Igual a um hábil navegador, poderíamos ajustar as velas de nosso barco, de nossa vida, para aproveitar melhor os ventos cósmicos que sopram, igual a um pássaro que se aproveita das correntes do vento e se junta aos outros, em formações inteligentes, em formato de V, para migrar com o mínimo esforço. Essa inteligência de se adaptar, de usar sabiamente a corrente, os fluxos da energia universais que estão em toda a natureza e no universo, não é tão difícil de se adquirir. Talvez sem querer já a tenhamos até usado, sem mesmo perceber. Mas, antes de tudo, é preciso estabelecer um diálogo. Você deseja ouvir? Sinceramente, deseja fluir de página em página dos ensinamentos reunidos neste livro? A vida é como a água, em silêncio se adapta ao nível inferior, que os homens desprezam. Escreveu Lao Tse, que foi um importante filósofo da China antiga, conhecido como autor do Tao Te Ching, a obra básica da filosofia taoísta. Há mais de 2.500 anos, a água representa o próprio fluxo, porém ela serve, é humilde, é algo que os grandes homens desprezam, porque se acham importantes, querem ser ouvidos, se sentem no centro das atenções e não compreendem que tudo acontece somente quando estamos na verdadeira vida, que é fluir como a água. Não se opõe a nada, serve a tudo, não exige nada, porque sua origem é da fonte imortal. Sabendo que a corrente da vida vem da fonte imortal, aquela forma transcendente a qual são atribuídos muitos nomes, inteligência cósmica, Deus, ou como Lao Tse chamou, o Tao, deixamos de nos preocupar com nossa própria força e seguimos seu fluxo. O homem realizado não tem desejos de dentro, nem tem exigências de fora. Ele é prestativo em se dar, é sincero em falar, suave no conduzir, poderoso no agir, age com serenidade, por isto é incontaminável. Realmente, se autorrealizar é algo extremamente difícil, que nas grandes escolas místicas e filosóficas do passado se tornava a grande meta. Porém, o ponto básico da realização e da felicidade é a capacidade de ouvir, de abandonar o orgulho do próprio ego e ver que fazemos parte de algo muito maior. Todos nós, semelhantes a computadores, estamos interligados, interconectados numa rede. A razão de nossa existência é a qualidade dessas ligações. Se elas são puras e verdadeiras, então também seremos. Do contrário, se elas forem sujas e falsas, nosso interior também estará assim. Vamos conversar? Desejo que nosso diálogo seja sincero. Estou muito feliz com a oportunidade de dividir estas experiências que recebi e aprendi junto com vocês. Boa leitura. Luciano Moraes.
Capítulo 1. Esvaziando a xícara. Esvazie sua xícara primeiro, só então você poderá provar meu chá. Afinal de contas, a utilidade da xícara está em poder esvaziar-se. Abra sua mente para receber novas ideias. Bruce Lee. Certa vez, um homem bêbado caiu num rio. Era um rio com águas muito agitadas. As pessoas que moravam naquele lugar ficaram apavoradas e correram para a margem do mesmo, com a curiosidade de saber qual seria o destino daquele homem. O bêbado, por sua vez, ficou simplesmente boiando. Não se opôs à poderosa corrente da água, sendo levado de um lado para o outro como um lenho de madeira, até que, chegando a uma curva, a própria corrente o atirou para fora do rio. As pessoas daquele vilarejo ficaram atônitas, porque aquele homem, mesmo não se opondo à corrente, havia conseguido se salvar tão facilmente. Um velho sábio que estava por ali passando viu tudo o que havia ocorrido e lhes disse: "Eu sei por que ele foi salvo." "Por quê?" perguntaram todos. E o sábio respondeu: "Porque ele não se opôs à corrente do rio. Ele deixou a corrente lhe levar. Aceitou os seus caminhos e, sem esforço nenhum, a própria corrente, no momento certo, o atirou para fora do rio e ele se salvou." Em toda esta história há uma profunda sabedoria na qual devemos refletir. Quando um rio nasce no alto das montanhas, ele é pequeno e sua água é pura e cristalina. À medida que ele cresce, pode acabar passando por inúmeras cidades. E nós, seres humanos, sem senso de responsabilidade com a natureza, acabamos jogando muito lixo neste mesmo desafortunado rio. Ele acaba ficando sujo, com suas águas turvas, sem oxigênio. Portanto, essas se tornam mortas, muitas vezes sem nenhuma ou quase nenhuma vida. Recordo-me de um monge da tradição tibetana Kadampa. Kadampa é uma tradição do budismo Mahayana fundada pelos mestres budista indiano Atisha. Seus seguidores denominam-se Kadampas. Ela é comum no Tibete e dali se espalhou ao redor do mundo. Que, numa palestra, perguntou a todos nós que assistíamos: a água do Tietê é limpa ou suja? Quase todas as pessoas responderam de imediato: suja. Porém, alguns de nós lá presentes hesitamos, sentindo que em sua pergunta havia um ar de pegadinha. Enfim, ele respondeu que as águas do rio eram limpas, nasciam limpas em sua fonte. A sujeira não era a sua verdadeira natureza, e sim algo que vinha de fora. Se o rio fosse limpo de toda a sujeira, ele retornaria à sua natureza original. Assim como o rio é a vida de cada um de nós, todos nascemos puros. Esta é a nossa verdadeira natureza. Nossa verdadeira origem, nossa fonte primordial. Mas, à medida que nos desenvolvemos, muitas coisas acontecem em nosso curso e acabamos poluídos com sujeiras que não pertencem à nossa origem. Temores, preocupações, raiva, sentimentos negativos, vícios, desejos egoístas e muitas outras sujeiras. O desejo verdadeiro do rio é retornar à sua pureza original, mas para isso é necessário limpar suas águas. No rio turbulento da vida é necessário primeiro se libertar de todo desespero e agitação. Quanto mais agitadas as águas, mais difícil será sentir as correntes que fluem ao nosso redor e se aproveitar desse fluxo ao nosso favor. As primeiras virtudes que devemos, portanto, cultivar para obtermos sucesso tanto no dia a dia como na vida espiritual são a tranquilidade, a paciência
e a capacidade de não reagir negativamente aos fatos que nos sucedem e se adaptar às circunstâncias. A partir desta atitude, poderemos retornar à nossa origem. Esse retorno é nosso momento de mudança radical, nosso instante de mudança de direção, nosso ponto de mutação. Até aqui achávamos que todas essas preocupações e dramas eram nossos, mas agora descobrimos que nossa verdadeira origem vem do alto das montanhas claras e límpidas. Precisamos nos purificar, parar de nos preocupar e começar a olhar para dentro. Devemos ouvir o universo. Este é nosso ponto de mutação. Um exemplo da arte de fluir. Recordei agora que no final de semana estava chovendo e tive que parar meu trabalho de desenhista no lago de minha cidade. Meu amigo e aluno Ricardo estava comigo e me ajudou com minhas pastas e com o cavalete onde expunha um dos meus quadros. A chuva acabou engrossando e nos refugiamos no hall de entrada de um restaurante. Falei para ele sobre a arte de fluir, tão comum em filosofias orientais. No Zen chamam-na de Wu Wei. Em seguida li para ele o rascunho da introdução deste livro, ainda no meu manuscrito original, um pequeno caderno. Me lembro, ele me disse, de algo sobre as árvores das grandes florestas americanas. Quando uma tempestade muito forte acontece, elas se curvam ao vento. Desta forma, elas sobrevivem. Wu Wei do chinês tradicional, significa não ação. É o princípio prático central da filosofia taoísta. As árvores já muito velhas e endurecidas acabam quebrando porque já não possuem sua capacidade de se curvar. Realmente, também recordei um fato, concordando. Algo parecido acontece com a neve. Nos lugares onde no frio ela cai, quando os galhos das árvores são pequenos, a neve vai se acumulando e o galho se curva até que a neve caia. Aí ela volta à posição original. Já os galhos grossos não possuem essa capacidade porque endurecem e, ao acumularem neve em demasia, acabam quebrando. Eis o segredo: capacidade de adaptação às circunstâncias ou resiliência. A verdadeira força não é ser rígido e imóvel, mas ser maleável e adaptável, como a água ou igual ao bambu, que é o símbolo oriental desta sabedoria. Você não deve fazer nada abruptamente, a menos que seja uma emergência, como num acidente, em que é preciso correr para salvar as vítimas. Se possível, primeiro deve observar o ambiente, sentir o que está acontecendo ao seu redor, os detalhes da natureza e a beleza e o conhecimento em cada um destes. Veni, vidi, vici. Vim, vi, venci. Falou Júlio César, político e militar romano, viveu no século I a.C. Então, a primeira etapa é a capacidade de ver, de observar, de ouvir, para então e só então poder refletir, observar o que acontece exteriormente para depois saber como agir, não pelo impulso, mas sim pela reflexão. O grande óbice é que não estamos centrados no presente, no aqui e agora. A cada momento, nossa mente nos joga ou no passado, nas recordações saudosistas, ou no futuro, na expectativa daquilo que ainda não surgiu, fazendo-nos perder o foco no aqui e agora, o único instante no qual realmente vivemos. Outra palavra, resiliência, é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque e estresse, algum tipo de evento traumático, etc., sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, ou por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Portanto, só vendo com atenção, Veni, é que poderemos agir
de uma forma realmente positiva. Vide, nossa atenção, paciência e resiliência são fundamentais para galgarmos esse novo degrau de consciência. Deixamos de agir pelo impulso, nos separamos das reações negativas desta sujeira e nos preparamos para sermos levados pela consciência interior, sentirmos e nos levarmos pelo vitorioso fluxo, a corrente que conduz em seu íntimo todos os seres do universo. Vice. Devemos nos desviar sempre que possível, em vez de nos confrontar com as energias negativas. Elas não apenas não solucionam a situação, mas vão ampliar exponencialmente o conflito, com um choque de forças opostas. Algo semelhante acontece no Kendo. Kendo, em japonês, caminho da espada. Kendo ou Kendo é uma arte marcial japonesa moderna, Jendai Budo, desenvolvida a partir de técnicas tradicionais de combate com espadas dos samurais do Japão feudal. E em outras artes marciais que são inspiradas nos princípios do Zen. Quando o adversário joga sua força em nossa direção, o guerreiro se esquiva desta força bruta que ataca, para, logo em seguida, se aproveitar dela para derrubar o oponente, muitas vezes sem colocar força extra no contragolpe. Após falar sobre as artes marciais ao meu aluno e amigo, vi alguns rapazes me procurarem. Eles desejavam ver meus trabalhos para, se possível, realizar retratos junto às suas namoradas. Foi assim que, sem muito esforço, após acompanhá-los até dentro do restaurante, fiz inúmeros retratos. Nesse instante, me virei para o meu aluno, que me observava desenhando, e lhe afirmei: veja um exemplo agora mesmo da arte de fluir. Sentei aqui fugindo da chuva. Aceitei a situação. Me adaptei. Eliminei meu orgulho de ser importante e me deixei levar pela correnteza ou pela chuva. E acabei atraindo mais trabalhos. Justamente o que estava buscando. 2. Como realizar a arte de fluir? Para praticar a arte de fluir, precisamos primeiramente conquistar a tranquilidade interior e também eliminar as emoções e os pensamentos negativos que desequilibram nossa mente e nosso corpo e não permitem que percebamos a realidade ao nosso redor. Isso tudo pode ser alcançado exercitando os dois caminhos complementares, o caminho da água e o caminho do fogo, dentro do caminho dos 4 elementos, que será visualizado nos próximos capítulos. Outra forma de conseguir a tranquilidade interior é aprendendo a respirar mais profundamente, que é a prática da meditação básica, a qual será ensinada no próximo capítulo. 3. O apego, origem de todo sofrimento e preocupações. Pelo que conversamos até agora, já sabemos que devemos não nos preocupar. A preocupação não resolve nada e cria novos problemas para nós mesmos e os outros ao nosso redor. Porém, esvaziar a mente das preocupações e dos pensamentos negativos não é algo tão fácil. Muitas vezes, nós conseguimos algo pelo nosso próprio esforço ou como um presente do que chamamos destino ou de algum amigo querido, e logo em seguida, o objeto de nosso apreço nos é retirado sem nenhum motivo aparentemente justo. Nos sentimos injustiçados, oprimidos, tristes, sem forças para lutar, ou com raiva e vontade de destruir tudo à nossa volta. O que fazer? Quando escrevo sobre esse dilema, me lembro que parece que não há como não se preocupar diante de situações graves, como enfermidades, a morte ou a perda de bens materiais. Eu me recordo que na minha vida pessoal nunca fui um bom exemplo de desprendimento. O desespero tomou as rédeas das minhas ações em vários momentos de minha vida. Quando era adolescente e aprendi sobre ensinamentos como a viagem astral e a meditação dentro da filosofia de Samael Aun-Weor, pseudônimo de Victor Manuel Gomes Rodrigues, que foi um escritor, palestrante e fundador do movimento gnóstico.
viveu no século XX, chamada gnose, conhecimento esotérico da verdade espiritual, combinando mística, sincretismo religioso e reflexão filosófica, que diversas seitas dos primeiros séculos da era cristã, consideradas heréticas pela Igreja, acreditavam ser essencial à salvação da alma. Eu possuía uma mente totalmente distraída, fora de órbita, como dizem por aí. Um dia, acabei esquecendo minha carteira com todos os documentos na escola. Voltei desesperado, pensando como podia ser tão idiota e com uma mente tão distraída. Ao chegar lá, recebi a notícia que a carteira não se encontrava na sala de aula. Foi aí que o desespero me tomou mais completamente. Parecia que estava morrendo por dentro. Tudo isso só para chegar em casa e descobrir que o aluno que estudava à tarde havia achado minha carteira e ligado para minha casa, a fim de poder entregá-la. Porque toda aquela preocupação e sofrimento, além de não resolver a situação, criou mais um fardo de dor e sofrimento para carregar. O desespero, por exemplo, pode provocar um acidente ou alterar tanto o funcionamento do corpo devido à estreita relação corpo-mente, que pode, inclusive, até criar uma doença. Este é um verdadeiro efeito bola de neve. A interação corpo e mente é algo muito importante. Na verdade, é a mente que cria a maior parte dos distúrbios que acontecem no corpo. São as chamadas doenças psicossomáticas que afligem a maior parte da população atual do mundo. Quem nunca sofreu de dor de cabeça ou dores musculares ou outro tipo de sofrimento físico após o fim, por exemplo, de um relacionamento ou a perda de um emprego ou o estresse de uma carga física ou mental maior do que se pode suportar? Uma piada que me vem até a memória ilustra bem esse exemplo. Um homem trabalhou a vida inteira durante muitos e muitos anos para enriquecer, com o objetivo de, enfim, depois de tanto trabalho, tomar umas férias e descansar. Enquanto estava de férias, descansando, encontrou um pescador na beira do rio, aparentemente muito pobre, só relaxando e olhando a água. Se iniciou em seguida o interessante colóquio: por que você não trabalha? Trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. E por que ganhar dinheiro? Para ficar rico com ele. E para que ficar rico? Para poder então entrar em férias. E para que entrar em férias? Para poder descansar. Então eu não necessito nada disso, pois já estou descansando. Concentrar a mente em acumular conhecimentos intelectuais ou riquezas materiais não deixarão nosso coração tranquilo, pois o medo da pobreza, por exemplo, será substituído por outros medos, medo que nos roubem, que nos enganem ou que não nos deem o devido valor. No final, a angústia e a ansiedade permearão nossa vida, enquanto não purificarmos nosso rio interior. Nada exterior a nós mesmos poderá provocar tranquilidade interior, pois é de dentro e não de fora que o mundo de nossa mente se cria. As coisas exteriores não são duradouras em si, mas os estados mentais são a nossa verdadeira realidade. O atual Dalai Lama, nome religioso de Tenzin Gyatso, com grande razão diz ser totalmente contraditória a atitude humana de trabalhar insanamente até perder a saúde e depois gastar a riqueza que se conseguiu ao trabalhar para recuperar a saúde perdida. Mas é isto que acontece inúmeras vezes. Acabamos esquecendo do essencial. Vivemos para ser felizes. Procuramos compensar este esquecimento do essencial com bens materiais e posses, que são sim necessários, mas não são a fonte genuína da felicidade. Ou buscando fama
ou poder, que também são coisas exteriores a nós mesmos e não dão a verdadeira satisfação que só é obtida quando seguimos nosso desejo criativo. Nos autorrealizamos tanto como pessoas como profissionalmente. Eu me lembro que quando era criança ficava feliz brincando com alguns amigos na rua de bola ou subindo nos galhos de uma alta seringueira que havia perto de minha casa. Compartilhar com os outros estas coisas bem simples fazia daquela época algo que guardo com certa nostalgia. Porém cresci e devo me sustentar, mas não se deve confundir. Se come para viver e não se vive para comer. É preferível ser dono de uma moeda do que escravo de duas. Provérbio grego. Se temos alimento, abrigo e roupa, que é o básico para nossa breve passagem deste mundo, e devido ao trabalho que realizamos e trocamos o que produzimos com os outros através do valor, que chamamos dinheiro. Bem, digo breve, não como um eufemismo, mas porque realmente é breve. Um filósofo disse certa vez que nossa vida é como um piscar de olhos. 1.4. A impermanência de tudo que existe. As formas são passageiras. De forma alguma, nós devemos nos desesperar com a efemeridade da vida, o que os mestres budistas chamam, com justa razão, de impermanência. Olhe ao seu redor, neste exato momento. Se estiver numa rua movimentada, ou numa praça, ou num lugar com muitas pessoas por perto, saiba que do momento de agora até daqui a 100 anos, todas essas pessoas deixarão de existir. Ou como minha querida avó dizia, ninguém fica para a semente. Esta lição de impermanência aprendi quando assisti a película de O Pequeno Buda, no Cine Santa Helena. Pouco tempo depois, este cine de minha cidade natal fechou também, permanecendo com suas portas fechadas até o momento em que escrevo estas palavras. Mas o que deixa de existir é a forma transitória que a mente discriminadora percebe. A criança vira jovem, que vira um adulto e se transforma por fim num velho. Esse se transformará após o sopro da vida abandonar o corpo num cadáver. Porém, dentro de cada um de nós há algo que nunca muda. Nossa essência, que é sempre a mesma, é igual à água que nasce na pequena fonte do rio, entre as montanhas, e vai se agitando e crescendo cada vez mais, até que este, por fim, desemboca no mar. É sempre a mesma água, muda a forma, mas permanece a essência. Aceitemos o fato que vamos morrer e que não sabemos nem quando vamos morrer. Isso é muito bom. Nos faz desgrudar dos bens materiais, ver que eles são, sim, muito úteis, mas que, saindo dessa utilidade, não possuem nenhuma felicidade intrínseca. Isto elimina a fonte primordial do apego, que é achar que as coisas são duradouras em sua forma. Também não devemos fugir do mundo material, porque o nosso corpo é a parte tangível de nossa mente. E a natureza é o espelho das leis da harmonia. Devemos aprender a viver em harmonia com essas leis e este mundo em permanente transformação. Hoje, fascinados pela tecnologia, as pessoas se prendem na frente de caixas e esquecem de olhar dentro dos olhos um dos outros. Fazem amizades e dialogam à distância, esquecendo o calor dos olhos e do toque das mãos. Acabam esquecendo que fazem parte da natureza. Não somos superiores, nem vivemos a parte da natureza. Estamos conectados tanto com o planeta como com o universo, como um todo. Somos uma parte da natureza, somos uma parte do universo. Compreender o que acontece aos outros é o que fazemos ao nosso planeta, nos atinge diretamente, nos faz sair desta ilusão do ego, que somos um mundo inseparado do resto, e abre a nossa mente e nosso coração humano para o que chamamos de compaixão.
O ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos, como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe a nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão, para que ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza em sua beleza. Ninguém conseguirá alcançar completamente esse objetivo, mas lutar pela sua realização já é por si só parte de nossa liberação. É o alicerce de nossa segurança interior, escreveu Albert Einstein. Albert Einstein foi físico e criador da teoria da relatividade. Viveu entre o século XIX e XX. Todos somos diluídos, gotas de um mesmo oceano. Quando compreendemos isto e vencemos a barreira do egoísmo e podemos nos limpar da sujeira interior através da flor da compaixão que desperta dentro de nós mesmos. A compaixão, a flor da purificação. Agora me lembro de um poema muito simples que escrevi certa vez e que resume em seus versos toda a arte do fluir. O poema começa assim: a lua cheia se revela entre as nuvens, pequena gota de orvalho que sou, reflete em minha pureza o teu brilho, e tu, suave beleza, é a pétala da flor em que deslizo. O universo neste poema é simbolizado pela lua, por sua luz, que pode se refletir em nós. Entretanto, isto ocorre somente quando reconhecemos nossa pequenez, que somos uma simples gota, que somos pequenos diante do universo. Quando aceitamos nosso lugar e nos acalmamos, sem nenhuma reação negativa, entramos na corrente cósmica. Porque ele não se opôs à corrente do rio, ele deixou a corrente lhe levar, aceitou seus caminhos e, sem nenhum esforço, a própria corrente, no momento certo, o atirou para fora do rio e o salvou. Agora todos vamos entender porque a sabedoria Zen nos ensina que antes de encher a xícara de chá é necessário esvaziar ela primeiro. Num conto, um professor universitário foi discutir com um mestre Zen sobre vários assuntos. Enquanto o professor falava, o mestre foi enchendo a xícara de chá do professor visitante até transbordar. O professor se assustou e disse: "A xícara está transbordando." Assim também você está cheio. Como se pode colocar algo novo num recipiente cheio? É preciso primeiro esvaziá-lo. Da mesma forma, temos que esvaziar nossa mente de todas as preocupações e problemas primeiro. Para isso é necessário aceitar tudo sem reações negativas e ter uma verdadeira humildade em relação ao universo. Isso não tem nada a ver com a passividade que muitas pessoas pensam que essa atitude representa, mas sim a resiliência do bambu. Porém, antes de se curvar, nós devemos observar os acontecimentos sem reações imediatas. Vi, e em seguida usar a intuição e a reflexão. Vi, faculdades que em cada um de nós ainda estão latentes. Essas faculdades nos farão agir de maneira muito mais inteligente. E agindo desta maneira, usando ao nosso favor o fluxo, aprenderemos a arte de fluir e seremos vitoriosos em todos os momentos e ações. Venci. Essa
Simples atitude de aceitar as coisas como se apresentam, seguir o fluxo e agir através do processo de não ação é o que pode abrir as portas de todas as oportunidades para nós. Precisamos permitir que as coisas aconteçam na psique. É o que sugeriu o grande psiquiatra Jung. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica. Viveu entre os séculos XIX e XX. Na não ação, nada fica por não ser feito. Dentro da corrente, nenhum esforço é realizado e tudo se realiza. Acalme-se, se torne resiliente, limpe seu coração. Seja igual à folha levada pelo vento. Tanto na ventania como na tempestade, ela se mantém inalterada. Esvazie sua mente de modelos, formas. Seja amorfo como a água, falou Bruce Lee. Você coloca a água em um copo, ela se torna o copo. Você coloca a água em uma garrafa, ela se torna a garrafa. Você a coloca em uma chaleira, ela se torna a chaleira. Ou como sintetizou o sábio Lao Tse no Tao Te Ching. Na busca do conhecimento, todos os dias algo é adquirido. Na busca do Tao, todos os dias algo é deixado para trás. E cada vez menos é feito, até se atingir a perfeita não ação. Quando nada é feito, nada fica por fazer. Domina-se o mundo, deixando as coisas seguirem o seu curso e não interferindo. Até o próximo capítulo, meus amigos. Resumindo: 1. Observar atentamente o momento presente sem reagir à forma negativa e sem se preocupar. A ação pela inação. Veni. 2. Se adaptar às circunstâncias com resiliência, de maneira inteligente e intuitiva. O bambu que se curva. Vide. 3. Aproveitar as correntes ao nosso favor. Ampliar nossa consciência através da compaixão para aperfeiçoarmos a nós mesmos e ajudar aos outros, já que estamos todos interligados. É o que fazemos aos outros, inevitavelmente voltará para nós. Desta forma, seremos vitoriosos em todas as nossas ações. Vite.